Nós acolhemos, como eu já falei, o Dercides. O Dercides que é pregador experiente e é quem partilha hoje conosco a palavra de Deus. Hoje, a passagem que será pregada, você encontra na Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 e seguintes. Romanos 8, 31 e seguintes. Boa noite, Júnior. Boa noite, irmãos e irmãs que estão agora nos assistindo. A palavra de Deus nos garante que nada nos separará do amor de Deus. Nada de fato nos separará desse imenso amor. E a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 e seguintes, diz assim: Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? Deus quem os justifica, quem os condenará? Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, meus irmãos e irmãs, nós vemos que na palavra de Deus está bastante claro que Deus não nos separa dele. Deus jamais nos tira dele. Nesse trecho da carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 38 ao 39, nós vemos que nem os abismos podem nos separar do amor de Deus, nem qualquer criatura. Muita gente, às vezes, coloca um poder imenso na mão do mundo, um poder imenso nas mãos até do maligno, como se o mundo e o maligno pudessem separar a gente do amor de Deus, pudessem tirar Deus de nossa presença, pudessem apagar o amor de Deus. Mas nesta palavra nós vemos que isso é um engano, esta ideia é enganosa. O mundo não tem poder para separar o amor de Deus da gente. O maligno sequer tem também poder de tirar o amor de Deus de nós. Isso aqui é bastante claro nessa palavra. Por isso nós podemos dizer que Deus não nos separa dele jamais. Essa ideia é bastante importante. Deus não nos separa dele jamais. Também o ser humano não consegue se separar do amor de Deus. Ora, como é isso? O ser humano, por si mesmo, por mais que ele tente atrapalhar o amor de Deus, por mais que ele tente brigar com Deus, ele não consegue se colocar fora da ação do amor de Deus. A qualquer momento, o homem, por mais pecador que seja, a mulher, por mais difícil que seja a sua vida, o ser humano, enfim, por mais tentado que esteja, por mais no pecado que esteja, em qualquer dessas situações, basta ele olhar para Deus e ali ele encontrará Deus. Em qualquer situação, em qualquer instante, o homem, o ser humano, está com a sua oração ao alcance de Deus, está com o seu querer, a sua vontade ao alcance de Deus. Por isso, o apóstolo nos diz que em todas essas situações de sofrimento e de angústia, nós somos mais que vencedores. Nós não somos perdedores no meio de tudo isso. Mas agora, quando a gente reflete sobre essa palavra, a gente
é levado a pensar num drama humano. Que drama humano é esse? É um drama humano porque o homem não consegue, às vezes, por si mesmo, vencê-lo. Nós estamos falando daquela situação em que o ser humano está com Deus, mas ao mesmo tempo está sem Deus. É a situação de Judas Iscariotes. Judas estava com Jesus. Judas esteve o tempo todo com Jesus, mas estava sem Jesus, aparentemente. Ele estava tão próximo de Deus, com o Filho do Deus vivo, mas parece que ele estava sem Deus. Diferente da situação do ladrão na cruz, que parecia que estava o tempo todo longe de Deus. E de fato poderia estar. Mas em determinado momento da sua vida, ele olhou para Jesus. Ele compreendeu que Jesus era a manifestação viva do amor de Deus. Conforme está aqui em Romanos 8, de 28 a 30, Jesus é por Ele que o Pai nos ama e nos perdoa. Aquele ladrão naquela cruz e compreendeu isso, entendeu isso, e por entender essa graça, ele se lançou nas mãos de Deus. Ele se lançou em Deus. Ele se entregou a Deus por meio de Jesus. Então, querido irmão e querida irmã, qual será a nossa opção? Qual será a nossa escolha? Dizer que tudo está difícil, que Deus não nos ama, que Deus nos abandonou, fazer como Judas, chutar a graça para longe, ou fazer como o ladrão, se entregando a Jesus? Nós convidamos a cada um de nós, você que está nos ouvindo, a fazer como aquele ladrão na cruz. Apesar de estar na cruz, ele não se separou do amor de Deus. Ele conseguiu encontrar ali a experiência viva, magnífica do amor de Deus. Amém. Verdade, Decides. Precisamos sim nos entregar ao amor de Deus. Que Deus possa agir profundamente na nossa vida e nos fazer descobrir isso, que Ele é amor. Reze comigo. Senhor Deus, sei que me amas, sei que és puro amor. Dá-me então, Senhor, hoje, nesse momento, esta graça de Te conhecer, de experimentar o Teu amor em minha vida, nas minhas ações, nas minhas atitudes, nos meus relacionamentos. Desperta em mim, meu Deus, mais e mais a experiência de amar e ser amado. Faça-me, Senhor, conhecedor do Teu amor na minha vida, na minha casa, na minha família.